Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Noach. E eu vou tentar abordar esta Parashá por um ângulo um pouquinho diferente. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar a você é uma visão panorâmica da história de Noach, né? Noach, quem foi ele? Noah foi um homem justo que viveu no nosso passado e foi um de nossos antepassados. E que, por conta de todos os acontecimentos que haviam na humanidade naquela época, ele foi considerado um homem justo. Portanto, nós temos aqui um ingrediente importante neste primeiro momento. Noah não era um homem qualquer, era um justo. Era o Tzadik Hador, o justo daquela geração. E o Eterno, então, chama Noach para dar a ele uma atribuição, vamos chamar assim. Qual foi a atribuição que o Eterno deu para Noach? Eu vou ler para você Gênesis 6, 13 e 14. Diz assim: Então disse Elohim a Noach: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Bom, vamos entender então primeiro uma coisa aqui. Havia uma ordem ou uma instrução do Eterno para que ele fizesse uma arca. Mas havia antes disso um motivo. Por que o Eterno estava ordenando a Noach que ele fizesse uma arca? O motivo, ele é estarrecedor. O texto diz que o Eterno está falando assim: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Uau! O Senhor está dizendo assim: eu vou julgar a humanidade. Eu vou julgar toda a carne. E vou colocar um fim a essa situação que está aqui ocorrendo. Se você parar para pensar, de uma forma rápida, existe um paralelo muito forte entre o que aconteceu com Noah e também os dias finais, tá? Que nós conhecemos como o fim dos tempos, ok? Eu poderia fazer aqui um paralelo bem leve com a questão do arrebatamento, mas eu gostaria de fazer um paralelo mais profundo com o final da grande tribulação e o início depois do milênio, onde vai haver um novo céu, uma nova terra, onde várias coisas vão acontecer e haverão 1000 anos de paz, tá? E quando eu digo novo céu, nova terra, eu não digo que a terra vai sofrer alterações nesse momento. Eu estou dizendo novo céu, nova terra, porque vai haver uma limpeza, tá? E o Senhor vai fazer com que a humanidade esteja caminhando numa perspectiva diferente, sem o pecado, ok? Então, vamos tentar entender isso agora, porque quando a gente começa a falar sobre Noah, a gente entende que a ordem que o Eterno deu para ele é que ele fizesse uma arca. Nesse verso que eu li para vocês, a palavra arca é teivat. E ela tem 3 letras, a letra tav, a letra bet e a letra tav. Nesse versículo, de uma forma específica, a palavra teivá, ela teve uma alteração. E eu quero mostrar para você aqui uma coisa muito interessante. Por que isso aqui aconteceu? Essa palavra, os rabinos tiraram daqui um acrônimo, tá? Um código, vamos chamar assim, para Torá, Brit Milá e Tefilim. Ou seja, o que precisava acontecer para que Noah e sua família pudessem ser salvos do Mabul, que é o dilúvio? Eles precisavam obedecer às ordens da Torá. Por quê?
porque aconteceria um sacrifício, derramamento de sangue, tá? A circuncisão, ela é um derramamento de sangue que ocorre para marcar a vida do judeu com um pacto. Então, esse derramamento de sangue seria como um pacto que o Eterno estaria fazendo com a humanidade que emergeria do caos, no caso Noah e sua família. E tefilim, porque está ligado às orações que Noah fez para que ele e sua família fossem preservados de toda a tragédia que viria. Obviamente, isso é algo inacreditável. Quando nós lemos a Torá e descobrimos isso, o nosso coração se alegra muito. E sabe por quê? Porque esses códigos nos permitem entendermos como o Senhor foi fazendo tudo isso acontecer. E é uma coisa muito interessante porque quando a gente está falando sobre essa destruição, a gente começa a pensar no seguinte: por que o Eterno teve que destruir a humanidade? E o próprio texto revela: iniquidade, pecado. E isso aconteceu num grau altíssimo. Inclusive, a Torá vai falar para a gente que logo lá na frente vai haver uma outra destruição, só que local, de 4 cidades. Mas aqui, a destruição ela é mundial. E por que ela é mundial? Ela é mundial por causa da abrangência do pecado. Se a gente parar para pensar hoje, como é que está o mundo? O mundo está tranquilo, está calmo, né? Ninguém tem problema na Terra. Só que não. Hoje, a iniquidade, amados, ela tem se multiplicado. Inclusive, o Midrash fala que o pecado deles era tão horrendo que até relacionamento com animais eles estavam tendo. Tá? Que nós chamamos isso de bestialidade. Então, a gente vai ver que a humanidade, na realidade, continua a mesma. Porque isso continua acontecendo, as pessoas continuam tendo esse tipo de situação, o pecado continua aumentando, as pessoas hoje também não querem saber umas das outras. Então, o nível de pecado foi muito alto para que houvesse uma destruição. Hoje nós estamos vivendo dias paralelos, muito parecidos com os dias de Noah. Inclusive, Yeshua disse que a vinda dele se daria num tempo assim. Então isso significa que muito em breve Yeshua poderá vir para nos buscar. Porque o mundo inteiro está vivendo isso. As pessoas, elas não querem saber das coisas do Senhor. As pessoas, elas estão cuidando cada um de si e não se importam em passar por cima de outros, prejudicarem outras pessoas para que elas possam finalmente conseguir aquilo que elas querem. Ou seja, o pecado e a iniquidade está correndo livremente. Isso nos faz lembrar de uma outra coisa. Todas as vezes que a humanidade passou por um período desse, ou que houve um grupo muito grande de pessoas que vivenciou essa experiência de pecado de forma, digamos assim, abundante, o juízo do Eterno veio. E o juízo vai vir sem misericórdia. E por quê? Porque Noah e seus filhos, eles tiveram a condição de saber do que ia acontecer, e Noah falou com outras pessoas. E ele esperava que essas pessoas fizessem techuvá, se arrependessem, para que elas pudessem ir junto com ele para a arca. A pergunta é: houve arrependimento? E a resposta óbvia que nós conhecemos é não. Então, você imagina o seguinte, que a tendência é que não haja arrependimento, ou poucas pessoas buscarão o arrependimento, buscarão ao Senhor
para ficarem livres dos juízos do Eterno. E é impressionante, né? Hoje nós temos aquela teologia que diz assim, que é a hipergraça. Não, o Senhor, Ele é amor, Ele não vai fazer nada com a gente. Imagina, a gente pode fazer o que quiser. O Senhor, Ele é muito amoroso, Ele não vai jogar ninguém no inferno. Imagina se Ele faria uma coisa dessa. Eu queria mostrar para você também uma outra coisa, que o nome Noah, quando você inverte as letras, você tem a palavra Hem, que significa graça. E mesmo em meio à graça, houve julgamento e punição. E o julgamento foi tão duro e a punição foi tão estrita que aquelas pessoas todas morreram. Ou seja, mesmo em meio à graça, há uma necessidade de fazermos techuvá, de nos arrependermos, de buscarmos a presença do Senhor. Não dá para a gente falar de graça sem falar de arrependimento, sem falar de obediência, porque nós vamos ver aqui esse ingrediente que é fundamental para que houvesse a salvação de Noah e de sua família. E aí eu quero te mostrar também uma outra coisa que eu acho que é sensacional. Muitos pregadores dizem assim, Noah falhou não ganhando ninguém para o Senhor. Noah, ele foi um pregador incompetente. Noah não teve a capacidade de pregar e anunciar a graça do Eterno que estava por trás do seu nome. Vamos ver direitinho? Qual é o primeiro lugar que nós devemos anunciar a palavra do Eterno? É na família, com o nosso testemunho. Então, vamos analisar um pouco como Noah se comportou até o Senhor o chamar. A Torá não diz nada, mas existem algumas coisas que eu preciso analisar com você aqui. Quando Noah recebe o chamado do Senhor e ele fala com sua família, porque ele precisava da ajuda de sua família para completar esse grande projeto, os seus filhos, as suas noras e sua esposa, eles entram no projeto junto com ele. A pergunta é por quê? A resposta é muito simples, mas muito profunda. Noah tinha credibilidade e testemunho junto com a sua família. Quando Noah diz que o Eterno destruiria toda a terra, a sua família disse, uau, então peraí, se o Eterno disse isso para você e nós conhecemos o teu caráter, a tua personalidade e o teu temor aos céus, porque ele era considerado um justo, nós acreditamos na tua palavra e vamos te ajudar nesse projeto. Então veja, irmãos, que Noah conseguiu trazer consigo a sua família unida. Houve uma unidade. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A unidade da família levou todos à salvação. Olha como isso é impactante para nós nos dias de hoje. Quantas famílias estão buscando a unidade, quantos homens, mulheres de Deus estão orando pelos seus filhos, pelas suas filhas, genros, noras, buscando esta unidade e às vezes não conseguem. Noah conseguiu. Então o projeto de salvação da sua casa estava completo. Lembrando de uma outra coisa, eles trabalhavam numa unidade tão grande que eles levaram para realizar um projeto daqueles em 4 homens, porque era Noah mais os 3 filhos. As 3 noras e a esposa, eles levaram 120 anos. Aí você vai dizer assim, mas Rabino, por que demorou tanto? Não é que demorou. Você imagina que eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje para cortar madeira, para transportar madeira, para depois pegar essa madeira e entalhá-la de forma que ela tivesse os encaixes para poder se prender às demais,
formando então o desenho da arca. Então você imagina que 4 homens trabalhavam para que isso acontecesse. Então, a salvação, ela deve ser trabalhada por toda a família. Quando nós falamos de salvação, estou falando de algo que você e eu construímos juntos, para que a nossa família receba Yeshua e possa embarcar nisso junto conosco. Eu estou falando de um projeto de vida que inclui muito mais do que bens materiais ou do que o sucesso aqui, a fama. Muito mais, inclui uma recompensa celestial que está ligada à salvação de nossa família. Então, Noah conseguiu tudo isso. Hoje, nós estamos esperando o arrebatamento, depois a grande tribulação e depois o julgamento final. E nós estamos aguardando, nesse passo a passo, algo acontecer. E nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos pelos nossos queridos, por amigos, vizinhos, entes queridos nossos, que nós queremos que eles embarquem nessa salvação juntamente conosco. Nós oramos pelos nossos irmãos judeus para que eles enxerguem Yeshua, porque esse projeto ele precisa do passo a passo dele para ser consumado. Mas isso, amados, só vai acontecer quando nós tivermos o foco na nossa família, ou seja, vamos fazer as coisas do Senhor, vamos cuidar da obra do Senhor e não descuidar da nossa família. Então é importante a gente orar pela família, a gente jejuar pela família, a gente poder pagar um preço pela nossa família. Por quê? Para que a nossa família também entre na arca conosco. Então nós usamos o quê? Nós usamos a Torá, o ensino da Torá, para que nós possamos ter condições de ministrar para a nossa família da maneira correta. A Brit Milá, que é o nosso sacrifício que nós fazemos nos dedicando ao Senhor, para que, através do derramamento de sangue de Yeshua, nós possamos ter acesso à salvação dos nossos familiares, e isso sendo feito pela oração. Então esses 3 elementos, eu tenho o conhecimento, eu tenho o sacrifício de Yeshua e a salvação, e eu vou acessar a vida desses meus amados e levá-los também junto conosco à salvação em Yeshua. Isso é importantíssimo para nós. Noah conseguiu fazer isso. Noah conseguiu salvar toda a sua família. E você vê que essa aliança, que é simbolizada pela Brit Milá, e nós estamos colocando essa aliança com o sangue de Yeshua. Você veja a importância dessa aliança. Essa aliança que permitiu esse avanço do Senhor com a família de Noah, mantendo a família unida, para que essa família unida pudesse então anunciar as boas novas de Yeshua para aquelas pessoas, porque eles estavam falando da salvação e a arca representa o próprio Yeshua. E você vê que coisa espetacular. A arca, ela foi algo tão extraordinário que o projeto da arca, que levou esses 120 anos, ele permitiu que as piores condições do tempo, da tempestade, dos ventos, do local de navegação da arca, esse projeto não afundou, contrariamente a projetos tidos como modernos, barcos que eles disseram que eram tão seguros que nem o Eterno afundaria. E vocês sabem do que eu estou falando. Do Titanic. Fora outros. Engraçado que o projeto que foi feito por servos do Eterno, que eram considerados amadores, 4 homens, deu certo e levou salvação, e a humanidade pôde recomeçar. E um projeto feito por profissionais, pessoas gabaritadas, pessoas com experiência e tal, afundou. Engraçado isso, né? Então nós vamos perceber
que esse projeto que foi feito para honrar o Eterno, em obediência a uma palavra que o Eterno deu, ele trouxe salvação e transpôs uma situação que foi uma tragédia para a humanidade, mas para aquela família foi salvação. E um projeto que glorificava o homem, que fazia com que o homem fosse exaltado através da riqueza, de tudo aquilo, e dizer assim, nós temos hoje o que é de mais moderno, porque na época o Titanic foi assim, era a tecnologia mais moderna da época, e eles disseram, nem o Eterno afunda esse barco, não precisou do Eterno. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então hoje nós podemos fazer uma transposição desses fatos para a gente dizer o seguinte, a nossa salvação, ela está conectada com o sacrifício de Yeshua, do sangue de Yeshua, que garante a mim e a você que se nós permanecermos fiéis a Ele, em obediência a Ele, nós não havemos de perecer, ou seja, o nosso barco não vai afundar. E sabe o que vai ocorrer? Quando a salvação vier, nós vamos sair do lado de lá, na eternidade, num outro mundo. Num mundo que vai ser restaurado, um mundo que foi preparado para nós. E é interessante que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, isto é o que o Eterno preparou para mim e para você. Nós amamos ao Senhor e nós estamos aguardando justamente por isso. E olhe que coisa extraordinária, quando o Senhor deu essa ordem para Noé, o Eterno sabia que a inundação, o Mabul, o dilúvio, faria com que toda a carne morresse. Toda a carne seria extinta, mas a terra rebrotaria e haveria uma renovação de toda a erva da terra. E eu fico imaginando uma coisa, sabe, amados? Como o Senhor está precisando fazer algo semelhante com o mundo, eliminando o pecado, eliminando pessoas que estão sobre a face da terra. Obviamente são seres humanos amados do Eterno, mas pessoas que não querem saber dele, que não vão se curvar diante dele e que vão procurar somente o mal do seu semelhante, de uma forma ou de outra. Então hoje, nós entendemos o seguinte, que o Eterno, quando ele faz as coisas, ele faz já sabendo do futuro. Eu não creio em predestinação. Eu creio em conhecimento antecipado. O Eterno, ele já viu o fim. Ele sabe quem vai se salvar, sabe que ele está investindo tudo para salvar o homem, mas o homem não quer. Ou seja, assim como Noé investiu as suas forças para fazer a arca e para pregar para as demais pessoas, hoje o Espírito Santo tem investido a sua força, o seu poder, a sua autoridade para trazer os homens para Yeshua. Mas qual tem sido a resposta da humanidade? De uma forma genérica, obviamente. Eu não quero saber das coisas do Senhor. Eu quero viver a minha vida. Irmãos, nós não precisamos ir longe. Se nós pararmos para pensar no nosso país, no Brasil, nas coisas que estão acontecendo e como estão tentando matar o semelhante. Olhe só o tamanho e o caráter terrível da iniquidade dessas pessoas. Eles usam a lei, eles usam uma caneta, usam a autoridade que foi dada a eles para acabar com o povo, para que eles sejam os reis soberanos. Isso faz a gente lembrar também de Sodoma e Gomorra, onde eles tinham um grupo fechado de pessoas que cometiam pecados, cometiam abusos e queriam reinar soberanamente naquelas 4 cidades sem que ninguém entrasse ali, fazendo daquilo o seu próprio reinado, usufruindo de tudo aquilo que a terra tinha para dar, mas não permitindo que nenhum estrangeiro entrasse para usufruir daquilo. Então, se você parar para pensar,
A Parashá Noah, ela tem um significado muito forte para nós, apontando para isso, apontando para esse momento em que o homem está chegando no ápice da sua iniquidade. E esse ápice da iniquidade vai fazer com que essas pessoas sejam julgadas. Nós vamos ver isso acontecendo, nós vamos ver uma inundação, ou nós vamos ver no arrebatamento as pessoas sendo julgadas? Eu acredito que não. Mas quem ficar para pagar para ver, aí sim, a coisa vai ficar feia. E eu oro para que os servos do Eterno possam acordar, para que o povo do Senhor possa acordar, para que não esteja dormindo, como aquelas pessoas do tempo de Noah. E é interessante que quando Yeshua fala disso, ele diz que as pessoas casavam, davam-se em casamento, faziam tudo o que os outros também estavam fazendo. E de repente, chegou um momento em que o Filho do Homem há de se manifestar. E isso vai pegar todo mundo de surpresa. Presta atenção porque Noah, voltando ao paralelo com Noah, ele construiu a arca, colocou os animais lá dentro e o Senhor fechou a arca por fora. E tem uma questão aqui muito interessante, uma outra curiosidade. Noah era um homem muito bondoso. E aí, por que o Eterno teve que fechar a arca por fora? Para que a bondade de Noah não interferisse no julgamento do Eterno. E nós temos aqui um ingrediente que é muito interessante. Por vezes, a bondade mal dirigida causa prejuízo às nossas vidas. E eu quero te falar sobre isso porque eu tenho propriedade, porque eu quis ajudar pessoas que depois me apunhalaram pelas costas. Então eu posso dizer isso com propriedade. Eu quis ser bom para pessoas que eu julguei que iriam entender que a bondade que eu estava fazendo para elas pudesse resultar em bênção para a vida delas e nós pudéssemos caminhar juntos. Mas essas pessoas não enxergaram assim. Elas enxergaram o ato de bondade como uma outra coisa. Olhando e dizendo assim, esse homem é muito bobo, eu vou sugar tudo que eu tenho dele e depois eu chuto e vou embora. Noah deveria certamente ter esse tipo de caráter. Então o que o Senhor fez? O Senhor fechou a arca por fora, porque as pessoas gritavam, as pessoas clamavam, as pessoas choravam, mas aí era muito tarde. Por quê? Porque quando a arca se fechou, a oportunidade que aquelas pessoas tiveram acabou. Então chega um tempo, irmãos, também, em que o Eterno diz, basta. Vai chegar um momento, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, que a plenitude dos gentios vai chegar, e o Senhor vai dizer, basta. Então, isso precisa acontecer, isso vai acontecer dentro do escopo do tempo. Ou seja, vai chegar um tempo em que o Senhor vai dizer, acabou. E aí ele vai colocar em ação mais do plano dele, fazendo com que o seu povo, o povo que ele ama tanto e que o ama, obviamente, que esse povo possa então se unir a ele na eternidade. Num lugar onde há tudo que nós precisamos para nós nos alegrarmos e vivermos para sempre com Ele. Obviamente que esse vai ser o nível da nossa recompensa, porque ali não haverá julgamento, ali haverá uma recompensa. As pessoas que ficarem aqui certamente ainda precisarão ser trabalhadas, precisarão ser julgadas, eu vou dizer aqui na terra, para que elas possam receber a sua recompensa. Aqueles que se arrependerem, obviamente, ainda conseguirão se livrar da perdição, do inferno. Vou falar a palavra com todas as letras. Mas aqueles que não se arrependerem vão para o inferno. O livro de Apocalipse nos fala isso. Diz que pessoas vão
praguejar, vão amaldiçoar, blasfemar ao nome do Eterno, por causa das pragas que virão sobre a humanidade naqueles 7 anos. E por quê, irmãos? Porque há uma necessidade de juízo para que o Senhor possa limpar a terra. Isso vai acontecer de forma definitiva, porque depois disso, irmãos, não vai haver mais um evento catastrófico ou cataclísmico que vá destruir toda a humanidade novamente. Então esse vai ser esse último evento, e o Eterno ele vai precisar julgar as pessoas do mundo, porque hoje, como eu disse para vocês, a idolatria campeia de forma grandiosa. Existem países no mundo onde a idolatria é escancaradamente grande. E aí, quando acontece um tsunami, quando acontece um terremoto, as pessoas falam assim, ah, coitadinho deles, foi a força da natureza. Não, foi o braço poderoso do Senhor trazendo julgamento. Mas esse julgamento, ele é prévio. É um aviso para que as pessoas possam se conscientizar de que elas necessitam de techuvá, de arrependimento. E nós que estamos do lado de cá, não estamos sofrendo esse tipo de situação, deveríamos olhar para isso, porque a mídia está nos informando a cada dia, e pensar o seguinte, eu preciso me arrepender. Eu preciso olhar para essa situação e dizer, misericórdia, eu não quero passar por tudo isso. Dada essa situação, irmãos, há uma necessidade grande da gente parar e fazer um balanço. E sabe por quê? Porque as coisas estão acontecendo. A cada dia, nós temos um dia a menos para o nosso encontro com o nosso querido Mashiach Yeshua. E esse encontro vai ser algo espetacular. Mas para que esse encontro ocorra, é necessário que eu e você estejamos preparados. E é interessante que não se fala mais disso. Hoje está se falando muito de bênção, hoje está se falando muito de receba a sua casa, seu carro, sua chave e não sei o que tem. Hoje em dia estão se preocupados em ensinar o povo do Eterno a ter coisas e não a ser alguém semelhante a Yeshua. Jogou-se fora o ingrediente principal, que é o da identidade. E eu quero voltar para Noah, porque o texto diz que Noah era um homem justo. Amados, de onde Noah tirou tal justiça? Do relacionamento que ele tinha com o Eterno. Então isso significa que já havia uma revelação do Eterno para aquele homem. E você acha que o Senhor não se revelou a outras pessoas? Certamente que sim. Mas as outras pessoas não deram ouvidos. E Noah, ao contrário, ouviu e quis obedecer, se propôs a obedecer. O livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. O Espírito Santo está se movendo por todo mundo, está falando com as pessoas em todo mundo. O Espírito Santo está atuando, ele tem curado, ele tem salvado, ele tem trazido libertação, ele tem feito coisas extraordinárias em todo mundo nos nossos dias. Nós temos assistido isso pelas mídias sociais. Agora, o que eu faço novamente com esta informação? Eu preciso então parar e dizer assim, o tempo está chegando. Noah é uma, vamos dizer assim, uma parábola do que vai acontecer com a gente. É uma parábola para o mundo, daquilo que vai acontecer com o mundo. E aí, eu percebo uma estratégia de Satanás dizendo o seguinte, a Bíblia, na realidade, ele é um livro de conto de fadas. Nada daquilo é verdade. Para desconstruir a verdade da palavra do Eterno. Se nós pararmos para analisar isso, nós vamos ver que existem provas documentais, arqueológicas, nós temos todas as evidências necessárias para comprovar tudo isso. Mesmo assim, as pessoas preferem acreditar na mentira. Eles acreditam num cientista que
Se formou, não se sabe quando, dizem que é um homem estudado, mas é um homem que não acredita na Bíblia. E é interessante isso, porque esses homens têm credibilidade diante da sociedade. Os crentes, aqueles que lutam, que estudam, que buscam inclusive saber dos fundamentos das escrituras, os mestres, os pastores, os rabinos, não tem crédito nenhum. Ah, é mais um maluco que está falando por aí. A nossa postura hoje se assemelha muito com a postura de Noah, porque nós estamos trazendo uma verdade ao mundo. Nós estamos tentando trazer para o mundo uma informação que trará a eles a salvação. Nós estamos buscando alertar o mundo sobre algo que virá. E aí nós vamos perceber uma outra coisa. O Eterno, ele é tão justo e tão maravilhoso que ele tem permitido que os cientistas alertem a população mundial que grandes catástrofes estão para acontecer, que grandes transformações vão ocorrer no nosso planeta e que a humanidade corre risco. Mesmo assim, as pessoas não param para analisar essa informação que é científica, não é uma informação religiosa, e não param para analisar e para fazer a techuvá e se arrependerem e buscarem um refúgio na palavra do Eterno. É a triste realidade que nós vivemos. O mundo mudou, as pessoas mudaram, nem um pouquinho. Tudo o que aconteceu na época de Noah está acontecendo em nossos dias. As mesmas pessoas que viveram na época de Noah, hoje estão aqui em outros corpos, em outros espíritos, mas estão aqui fazendo as mesmas coisas. E para finalizar, eu queria te dizer algo. Eu e você precisamos mudar essa questão. Dentro da nossa postura, dentro da nossa família, das nossas congregações, sinagogas, igrejas, e no raio de pessoas que nós conseguimos alcançar. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor. Precisamos sim anunciar quem é Yeshua. Sabe por quê? O tempo está chegando. A hora urge. E daqui a pouco, nós não vamos ter mais tempo para nada. Um dia vai chegar quando as comportas do céu se abrirão e não vai vir chuva, mas o Filho do Homem virá nos buscar. Aleluia! Um céu que outrora trouxe juízo sobre a humanidade, agora vai trazer o supremo juiz. A água que julgou a humanidade, hoje ela é simbolizada pela palavra do Eterno. Essa água vai vir na forma do Filho do Homem, do nosso Mashiach, que vai trazer redenção e vai estartar, ele vai iniciar um processo de julgamento sobre a humanidade. Ao contrário do dilúvio, que o julgamento foi imediato e ele foi um julgamento pesado, não dando oportunidade para ninguém, quando Yeshua vier buscar, ele ainda vai dar 7 anos para que as pessoas possam fazer techuvá, se arrepender e eles possam voltar para o Senhor. Então perceba que são paralelos impressionantes e ao mesmo tempo paralelos assustadores, que nos mostram o seguinte: se as pessoas não quiserem saber do Senhor, certamente elas perecerão para sempre. Fica aqui a nossa palavra, o nosso conselho e a minha oração para que você e sua família possam ser salvos, porque eu creio que o Senhor vai salvar toda a minha casa, porque eu ainda quero replicar as palavras que estão escritas na Bíblia, onde diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero poder dizer isso para falar de todos aqueles que estão ao meu redor, toda a minha família, para poder dizer: eu e a minha família estamos servindo ao Senhor. Por isso, nosso trabalho é incansável, a nossa oração é constante, o nosso clamor é abundante, para que diante do Senhor nós possamos ser ouvidos e haja uma resposta divina
para que a minha vida e a sua vida possam ser enriquecidas através da salvação de Yeshua Mashiach. Obediência, sim. Vamos fraquejar? Não dá mais tempo. Vamos desistir? Também não, porque nós estamos rumando a nossa grande vitória, que é a consumação da nossa salvação, em nome de Yeshua Mashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá. Amém, amém.